Olá, gente. Bem-vindo ao nosso treinamento continuado para líderes. E eu quero convidar você para ir no nosso link e baixar o estudo para você poder nos acompanhar aqui nesta ministração. E hoje nós queremos tratar de um assunto muito importante e eu acredito que será edificante para a nossa capacidade de liderar aqueles que estarão sobre a nossa responsabilidade. Bom, hoje nós iremos falar sobre os requisitos da lealdade. Abram lá a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 21, versos 21, que diz assim: Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Pegue sua apostila, pegue seu estudo aí no nosso link e me acompanhe aqui na reflexão que nós iremos fazer ao longo desse estudo, ok? Bom, aí na sua apostila, muito pode ser feito por um homem sozinho, mas uma grande equipe pode conquistar muito para o reino de Deus. Todavia, é necessário que essa equipe seja leal. Líderes descontentes e desunidos destroem em vez de edificar. Uma cultura pode ser definida como sendo a maneira como fazemos as coisas por aqui. Nossa cultura é de lealdade. E para que esse ambiente de lealdade seja mantido, precisamos guardá-los e entender alguns requisitos muito importantes. Então, é maravilhoso termos uma equipe grande, uma equipe esforçada, dedicada, mas sem lealdade, lá na frente, nós teremos grandes prejuízos que irão atrapalhar de realizarmos coisas ainda muito edificantes para o reino de Deus. Por isso que lealdade é fundamental para que o trabalho se desenvolva. Me acompanhe na sua apostila. Primeiro, lealdade fala de um coração convicto. Diversas pessoas e diversas situações irão testar sua lealdade diante de seus líderes. Porque fofocas nunca deixarão de existir e nem pessoas malignas deixarão de falar mal de situações, valores e pessoas das quais você confia. Então, a lealdade vem de uma convicção de que você está seguindo pessoas que realmente têm um coração para Deus. A lealdade vem de você ter certeza que os seus líderes estão em conformidade com a palavra de Deus e estão em conformidade aos ensinos de Jesus. Mas mesmo assim, pessoas vão questionar nossos líderes. E muitas vezes esses questionamentos serão duvidosos. E muitas vezes serão malignos. E nessa hora é muito importante nós estarmos convictos da nossa lealdade. Porque situações adversas vão acontecer e muitas vezes o inimigo vai usar estratégias para que a nossa liderança e aqueles que estão nos orientando, que estão na nossa frente, eles serão, de uma certa maneira, colocados em xeque para que a nossa lealdade seja provada. E eu carrego comigo um conceito que é muito importante e que serve para, de uma certa maneira, confortar meu coração quando, se porventura alguma fofoca, alguma intriga for verdadeira. Eu aprendi há muito tempo que o erro da nossa liderança, a falha dos nossos líderes, na verdade é um teste para nós, para testar nosso caráter e a nossa convicção para com Deus. Porque acontece que muitas vezes nós baseamos a nossa liderança confiando em homens, acreditando exclusivamente em homens, mas homens são falhos. Se há um líder que não falha, não sei o que ele está fazendo na terra. Ele terá que ser arrebatado, porque todos falham, todos erram. E eu sempre digo que não há ninguém exemplo. Existem pessoas que dão exemplo. E esses exemplos, quando surgem, devem ser copiados, admirados e respeitados. Mas alguém 100% exemplo não existe. E quando isso acontece, isso também é um teste para o nosso caráter, porque tem muita gente que se
justifica no erro dos líderes. Ah, o fulano errou, eu também posso. Ah, o ciclano fez isso, eu também posso. Isso não quer dizer nada, isso apenas mostra para nós que eles são humanos e que a nossa fidelidade com Deus tem que estar acima dos erros dos outros. Mas existem situações em que as blasfêmias, muitas vezes as fofocas e as intrigas acontecem apenas para esfriar a nossa relação com os nossos líderes, para quebrar a nossa lealdade. Nem sempre são verdades, ou nem sempre são fatos concretos. Segundo, sua lealdade pertence a quem de direito deve merecê-la. Na igreja, existem diversas pessoas que possuem um pouco de autoridade no qual devemos obedecer. Mas, independente da autoridade, do tamanho da influência que algumas pessoas podem ter na igreja, nossa lealdade precisa estar alicerçada na pessoa que de direito deve possuí-la, o pastor. Não podemos transferir a nossa lealdade a quem tem de direito para pessoas que possuem influência ou que são próximas de nós, como líderes de células, professores de EBD, pastores auxiliares e etc. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Quem tem o direito legal de lealdade no aspecto material, a princípio é o nosso pastor. E no mundo material, o nosso pastor deve sim ter a nossa lealdade. Mas o que acontece muito é que alguns, por causa de um bom relacionamento, por causa de amizade, por causa de sentimentos, ou porque uma vez fulano lhe ajudou, ou porque recebeu uma certa atenção de um liderado, quando alguma coisa acontece, essa pessoa se vincula àquele outro e larga o pastor, se torna desleal ao seu pastor. Nós não podemos, de forma alguma, ter esse tipo de pensamento em nós. Se o pastor ele está caminhando com Jesus, se o pastor ele está dentro de princípios bíblicos, nós não podemos ser desleais a ele. Porque o critério de lealdade é se a pessoa está dentro de um princípio bíblico. Quando alguém faz uma divisão na igreja, quando alguém faz algo que vai rachar a obra de Deus, é muito perigoso, porque nós, de direito, temos que ter lealdade com o nosso pastor, no aspecto material. Espiritualmente é o nosso Deus, lógico, a Cristo Jesus. Mas no aspecto material, nós temos e nós devemos lealdade ao pastor da nossa igreja, porque a ele foi dada autoridade. E nós vivemos em tempos em que as pessoas acham que lealdade não deve existir. Vivemos em tempos de pessoas desleais. Mas muito cuidado com isso, porque isso não é da vontade do nosso Deus. Segundo, uma pessoa leal não esconde informação. Paulo somente pôde corrigir os coríntios porque os irmãos o informaram das coisas que estavam acontecendo ali. Pois o vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1:11. E geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. 1 Coríntios 5:1. Todos precisam saber que falar com a liderança apropriada não é fofoca. Quando falamos com as pessoas erradas, aí se torna calúnia e fofoca. Uma estrutura boa e saudável funciona por intermédio de pessoas fiéis e leais que informam a liderança mais alta a respeito de coisas que estão fora de ordem. Olha como isso aqui é interessante. Pastor e atalaias, coordenadores, não possuem bola de cristal. E não é todo dia que o Senhor dá revelação, dá uma visão para entender as realidades que estão acontecendo. Então, quando você fica sabendo de alguma coisa, você que é líder, fica sabendo de alguma coisa e esconde isso, isso é complexo, porque você precisa informar os seus líderes para que eles possam tomar alguma atitude, possam estar cientes, para que eles possam curar a ferida. Quanto mais cedo você descobre um câncer, melhor será para tratar e para achar a cura. Quando o câncer é descoberto, quando já devorou a metade do organismo,
a situação é muito mais difícil de se tratar. Então, nós, como líderes, precisamos estar bem informados a respeito das coisas que acontecem. Não é fofoca, é para que a liderança possa agir sobre algum mal. Mas é fofoca sim, é a calúnia sim, quando você espalha na igreja e o pastor e os líderes são os últimos a saber. Então, a lealdade também se demonstra nisso, porque às vezes a pessoa é leal aos outros, mas não é leal aos seus líderes para informar a respeito do que está acontecendo. Está todo mundo sabendo, menos os líderes e os pastores da igreja. Quarto, me acompanhe lá na sua apostila. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Se você decidiu ser parte de um ministério, esta decisão deve estar baseada em princípios e não em emoções. Permanecer com um líder desleal por pena não é lealdade, é apenas uma tolice sentimental. A lealdade a Deus é quebrada quando a palavra e seus princípios são ignorados e deixados de lado. Toda lealdade a homens deve ser condicionada à nossa lealdade a Cristo. Então, por exemplo, um líder de célula resolve sair da igreja e lhe convida para ir junto com ele. Olha, não é porque você tem uma intimidade com ele, não é porque você tem um relacionamento com ele, não é porque ele cuidou de você por um tempo, que você vai ser desleal ao ministério e ao seu pastor e aos seus líderes. Isso não lhe justifica. Só porque ele é seu amigo, tem intimidade. Está acontecendo muito isso nas nossas igrejas. Então, tem pessoas que estão sendo desleais por causa de uma emoção que sente por um líder, uma outra pessoa, ou por uma pessoa que está dividindo a igreja. Devemos ter muito cuidado com isso, porque isso desagrada ao Senhor. Isso é um espírito maligno terrível que precisa ser tratado. Não importa quão bacana é a pessoa, quão introvertida seja a pessoa, se ela está causando ferida no corpo da igreja, a sua responsabilidade como servo de Deus é ser leal aos seus pastores e ao ministério. Claro, né? Tem alguns princípios que são importantes com relação a isso, e eu quero até ver com você um pouquinho mais na frente sobre essa questão. Mas quinto, me acompanhe aí. A lealdade irá lhe custar relacionamentos e amizades. A lealdade tem um preço. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. A lealdade irá lhe custar amizades. Nossa lealdade a Cristo nos levará a perder algumas amizades. Jesus disse que a nossa lealdade ela pode custar nossos relacionamentos até familiares. Ser leal implica em fazer escolhas. Se escolhemos a Cristo, isso significa que rejeitaremos o mundo. Não existe relacionamento neutro. Aqueles que não o levarem para cima, certamente o levarão para baixo. Algumas amizades simplesmente se desfarão se você for fiel a Cristo, a sua igreja e a seu pastor. Então entenda que você vai perder certas pessoas, ou aquele líder que quer sair da igreja e quer que você vá com ele, talvez você vai realmente perder a amizade dele, porque lealdade à sua igreja, lealdade ao seu pastor, lealdade a Cristo, que não aceita divisão no seu corpo, será algo que às vezes você vai pagar com o preço de perder certas pessoas. E não somente nessa área, pode até ir mais além. Quando você é fiel a Deus, às vezes até a sua própria família vai te abandonar. Até a esposa vai te abandonar, filhos vão te abandonar, porque é melhor que todo mundo, né, deixe você, mas que você permaneça fiel ao Senhor, fiel ao trabalho, fiel às Escrituras, fiel à sua igreja, ao seu pastor, quando eles caminham alinhados à vontade de Deus. Sexto, a lealdade pode lhe custar bens materiais. Quando Moisés se tornou adulto, ele teve de escolher entre ser leal a Deus ou a Faraó. Sua lealdade a Deus lhe custou tudo. Sua lealdade lhe custou cidadania, status, realeza e provavelmente as riquezas do Egito. Então, às vezes, você vai ter prejuízos materiais por ser tão leal à sua igreja, aos seus pastores e a Deus em primeiro lugar. Porque vivemos num mundo maligno e isso afeta muito das vezes. Não é toda vez. Não é todo mundo que vai sofrer as consequências que Moisés sofreu
por servir a Deus. Mas pode acontecer, eventualmente pode acontecer situações em que você vai ter que escolher. Às vezes, aquele líder vai dizer para você, olha, você vai comigo. Aí você diz, não, você é leal à minha igreja, você é leal ao meu pastor, são homens de Deus, estou alinhado à vontade de Deus, não tem por que seguir. Aí o camarada já não vai mais convidar você para a pizzaria com ele, não vai mais lhe convidar para certos eventos. Normal, é inevitável que isso aconteça de vez em quando. Então, prejuízos materiais não vamos ter. E último, a lealdade, ela te afastará dos rebeldes. Se você recebe uma proposta de uma pessoa que é rebelde contra a liderança, você terá que escolher entre a lealdade à palavra de Deus e as suas próprias necessidades. A Escritura diz que nos últimos dias, muitos se apostatariam da fé ouvindo espíritos de engano. Somente podemos ser leais àqueles que são leais a Cristo. Mas se formos desleais a uma liderança que é leal a Cristo, então estamos sendo desleais para com o próprio Cristo. Então, se você está numa igreja que é leal a Cristo, se você segue líderes que são leais a Cristo, se você está numa igreja que é leal a Cristo, só porque alguém disse, não quero mais ficar aí, bora junto. Você vai ser desleal a tudo isso, porque se você for desleal a esses princípios estabelecidos, você estará sendo desleal ao próprio Cristo, ouvindo espíritos malignos que querem causar divisão no corpo. Então, nós que trabalhamos com célula, nós que estamos à frente de uma liderança, precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos desenvolver nossa lealdade a quem de direito a merece. Mas vivemos num tempo em que isso está sendo banalizado. Mas nós, como servos de Deus, não precisamos banalizar. Porque se estamos servindo a Deus num lugar que é fiel à palavra, uma igreja que é fiel a Cristo, há um pastor que tem compromisso com a palavra e que possui uma vida que realmente é íntegra, não tem, sabe, por que causar divisão no corpo, tá? E para concluir, devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então você esteja avaliando, né, analisando as coisas para que você possa de fato fazer as escolhas mais coerentes, ok? Essa é a mensagem para a nossa liderança dessa semana. Que essas palavras edifiquem sua vida. Não deixe de baixar o estudo para que você possa nos acompanhar aqui nessa mensagem, tá bom? Compartilhe lá nos seus grupos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.